Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o nosso canal. Faz um tempinho que a gente não vem aqui falar, né? Mas hoje eu meditei numa palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, esse pensamento, o que essa palavra está falando. E o livro que eu meditei hoje, que eu li, foi no livro de Jonas. Alguém já ouviu falar em Jonas, ou o Jonas que ele foi comido por um peixe grande? Vocês já ouviram falar? Então, é sobre essa história, esse capítulo que eu quero compartilhar com vocês o meu pensamento, o que Deus falou comigo através dessa palavra, e até convidar você para abrir a sua Bíblia, para você meditar, ler, porque é tão importante nós estarmos nesse momento nos alimentando da palavra de Deus. E quando a gente lê e pede a orientação de Deus, Ele fala com a gente através da sua palavra. E graças a Deus a gente tem acesso à palavra de Deus e é importante a gente estar sempre procurando ler, se alimentar, assim como a gente se alimenta do pão, né, do café, do almoço, da janta, a gente precisa também se alimentar da palavra de Deus. Então eu vou contar para vocês, resumida a história de Jonas, o que aconteceu com Jonas. Jonas, Deus pediu para Jonas ir para um lugar, para Nínive, porque lá ele precisava falar para umas pessoas. E o que aconteceu com Jonas? Ele tentou fugir da presença de Deus, ele não queria ir. E o que ele fez, Jonas? Ele foi para a cidade de Tarsis. Então ele entrou num navio que estava indo para lá e fugiu, achando que estava fugindo da presença de Deus. Olha o pensamento de Jonas. Eu vou entrar no navio, não faço o que Deus quer e eu vou fugir da presença de Deus. Como se fosse fácil fugir da presença de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que vê tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onisciente, onipresente, ele pode todas as coisas. Então ele se escondeu nesse navio. E esse navio soprou um vento forte desse navio, que Deus permitiu, né? Que soprou um vento forte, tempestuoso, assim, foi uma tempestade. E o pessoal começou a ficar com medo, até que o barco chegou a quebrar, porque era muita tempestade. E o que aconteceu? As pessoas começaram a jogar para fora do barco algumas malas, algumas coisas para ver se aliviava, só que não aliviava. Alguma coisa tinha de errado. E aquelas pessoas dentro daquele barco que ia para Tarsis começaram a clamar os seus deuses, né? Um confiava num deus, outro confiava no outro, começaram a clamar os seus deuses para saber quem que poderia salvar eles daquela tempestade. Eles tinham fé em vários deuses e cada um tinha o seu. E nada daquela tempestade melhorar daquela tempestade passar, né? O que aconteceu? Eles chegaram até Jonas. Jonas estava dormindo naquele momento de tempestade cruel, todo mundo ali sofrendo com aquela angústia, e Jonas dormia. E então eles acordaram Jonas, o capitão lá acordou o Jonas e falou: mas como que tu dorme numa tempestade dessa? Vai clamar o teu Deus. Quem é o teu Deus? E aí Jonas respondeu que o Deus dele era quem fez os céus e fez a terra. Na verdade, Jonas temia ao Senhor. Ele sabia quem era Deus. Então os homens ficaram assim, com temor diante dessa situação, porque eles viram, o Deus de Jonas é o Deus que fez os céus e a terra, então ele tem poder para acalmar essa tempestade. Então clama ao teu Deus. E eles mesmo ali, eles falaram para Jonas: o que a gente pode fazer para que cesse essa tempestade? O que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? Então Jonas disse para eles: me lancem ao mar e a tempestade vai parar. Então esses homens fizeram uma oração para Deus naquele momento, pediram a misericórdia de Deus, que iam lançar Jonas e queriam que Deus agisse naquela situação e acalmasse aquela tempestade. E assim eles fizeram. Eles lançaram Jonas fora do barco e logo em seguida a tempestade passou. Acalmou, estava tudo normal. E Deus preparou um peixe grande. E Jonas foi engolido por esse peixe grande e ficou dentro daquele peixe 3 dias e 3 noites, a Bíblia fala. Então isso aí é a palavra de Deus.
Por que que aconteceu isso com Jonas? Ele queria fugir da presença de Deus, a gente não consegue. Se tu se esconder debaixo da tua cama, Deus está ali. Se tu se esconder dentro do armário, Deus está ali também. Se tu se esconder dentro do teu carro, Deus está ali. Se tu ir lá para o mato, matagal, ninguém sabe onde é que tu tá, Deus está ali. Se tu, debaixo do céu, onde tu se esconder, tu não consegue ficar longe da presença de Deus, porque Deus, ele consegue te ver, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então foi isso que aconteceu com Jonas, ele não obedeceu, ele quis fugir, e aí então veio uma consequência. A consequência foi aquela tempestade que abalou ali. E tu vê como a pessoa, quando a pessoa tá fazendo as coisas erradas, tá fugindo da presença de Deus, faz o que é errado, ele acaba respingando nas pessoas ao seu redor. No caso, todo mundo sofre. Por exemplo, se você é uma pessoa que desobedece no sentido do roubo mesmo, ou de uma prostituição, ou mentira, você é mentiroso, as pessoas ao seu redor também, vai refletir nas pessoas ao seu redor também. As pessoas também vão sofrer consequências ali, automático, assim como aconteceu com Jonas. Então ele queria fugir da presença de Deus, mas quando ele viu que não teve mais jeito, que caiu a ficha, ele foi pressionado naquele momento. Tu vai buscar o teu Deus, que cada um ali estava buscando o Deus que conhecia. Então aquele Deus que fosse mais forte ia acalmar a tempestade. E o Deus de Jonas era o que fez os céus e a terra. É o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso. Então assim, ó, trazendo para a nossa vida hoje, nesse momento de coronavírus, de pandemia, epidemia, gripe, nesse momento que está abalando a sociedade como a primeira vez se vê, mas tudo isso está escrito na palavra de Deus. Então, diante dessa situação, o que a gente vê hoje? Assim como no passado teve o dilúvio, e Deus, ele na verdade, ele se revoltou com aquele povo que fazia tudo errado. O povo estava se corrompendo de várias formas. Não está diferente de hoje, não. As pessoas estão se corrompendo de todas as formas possíveis e inimagináveis. E aí, o que aconteceu naquela época no dilúvio? Deus falou para Noé e sua família entrar na arca, e um casal de cada animal. E ali, não, primeiro mandou ele construir a arca, todos zombavam dele, mas aqui nunca choveu, nunca vai chover, aqui nunca choveu, e você tá louco, você é louco construir isso aí. E Deus tinha passado todas as medidas certinhas da arca. Noé foi obediente, ele fez conforme Deus havia. Noé, ele não era um profissional. Noé, ele não era profissional, mas ele era temente e obedecia a Deus. E naquele momento, se ele fosse profissional, ele ia dizer assim: não, o senhor não precisa nem falar, porque eu sei as medidas, eu sei tudo certinho, eu vou fazer acontecer. Não, ele simplesmente ele fez. Deus falou, ele fez, conforme Deus havia falado. E o que aconteceu? Choveu 40 dias e 40 noites, e aquele povo todo que zombava do Noé foi morto. Então, naquele momento, toda a humanidade foi morta, só não foi morta Noé e sua família. E dali começou de novo uma nova geração, novas pessoas, dali começou uma nova geração. E hoje tá tudo corrompido, é pai contra filho, filho contra pai, é prostituição, é roubo, é corrupção, é ganância, tem tudo. Tudo. Deus está olhando lá de cima e ele está triste porque ele vê uma sociedade, um mundo corrompido. E hoje a gente está nessa situação do coronavírus. Tá? O que tem a ver coronavírus com a Bíblia? O que tem a ver coronavírus com Jonas? Tem muita coisa. Há muitas pessoas desobedientes e fugindo da presença de Deus. Quando tu desobedece, tu está fugindo da presença de Deus, porque onde existe a luz, as trevas não conseguem. Onde chega a luz clareia. E então, se tu tá se escondendo de Deus, então tu tá se escondendo da luz. E a luz é Jesus. Então, você que está se escondendo, você que na verdade, o que a Bíblia fala? Que nos últimos tempos tudo isso ia acontecer, está tudo escrito. Mas muitas vezes você vai lá ouvir um vidente, muitas vezes
nada contra as pessoas, mas assim, ó, muitas vezes já está escrito isso aqui, ó, na Bíblia, está aqui a palavra de Deus, está escrito, e muitas vezes você não dá ouvidos, assim como Jonas não deu ouvido para Deus. O que aconteceu? Jonas foi lá e fugiu e fez de acordo com a sua vontade. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão fazendo de acordo com a sua vontade. E o que acontece? Estão fugindo da presença de Deus. E aí só vem as tempestades, vem as dificuldades. No momento que a gente está vivendo hoje, você tem que se agarrar a Deus. Você não pode fugir da presença de Deus. Você tem que falar como fala lá naquele versículo da Bíblia. Aquele que se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus, ele quer sarar a terra, mas ele precisa que você se olhe para si e se enxergue como um pecador, como você que mente, você que rouba, você que não tem caráter, uma infinidade de... Deus, ele tá querendo ouvir a sua oração. Você se humilhar, você buscar a presença dele, você reconhecer que ele é o Senhor da sua vida. E esse é o momento que a gente está vivendo. É o momento de se humilhar, de orar, de buscar esse Senhor e clamar por misericórdia. Então, eu deixo essa palavra, essa meditação maravilhosa de hoje. Deus falou comigo e Deus fala com você. Abra a sua Bíblia, lê a história de Jonas. Eu não li tudo, eu só li uma parte ali da tempestade, mas tem ainda a oração que ele fez de dentro do peixe, que pode ser para um outro vídeo, e ele teve o livramento, porque ele se humilhou, daí ele buscou esse Deus. Então, fica essa dica para você hoje, tá certo? Um abraço para você, e vão aí se cuidar e orar. Não se esqueça, ora, é um momento de oração, é um momento de clamor, de buscar. Ora pelo país, ora pela sua família, ora por você, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.